O sonho de quase todo jogador brasileiro é jogar na Europa. E quem é que vai julgar um atleta por escolher jogar no melhor futebol do mundo? Jogar no futebol europeu significa enfrentar os melhores jogadores do planeta. E se você se provar em um lugar assim, ninguém vai discutir o seu valor. Hoje não existe nenhuma outra liga mais competitiva, organizada e interessante do que a Premier League. Até os clubes menores estão mostrando potencial para montar grandes times competitivos para bater de frente com os gigantes da Inglaterra. E foi exatamente por esse tipo de pensamento que o Carlos Miguel acabou dando um passo na carreira que foi muito criticado: deixar o Corinthians, um gigante do futebol brasileiro, com uma visibilidade monstruosa, capaz de catapultar a carreira de qualquer atleta, para ir jogar num time mediano da Inglaterra. Bom, a decisão foi bastante questionada, o valor pelo qual ele saiu foi muito, mas muito criticado, e o pior de tudo isso é que o Carlos Miguel acabou levando um grande azar nessa história toda, cara. É até difícil culpar o jogador pelo que aconteceu no final das contas. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador? Como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal FUT Prime e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve no canal e dá um like no vídeo. O Carlos Miguel foi anunciado pelo Nottingham Forest no dia 9 de julho de 2024. Para o torcedor do Nottingham, era apenas mais um reforço do clube que nas últimas janelas se movimentou bastante. A maioria dos torcedores do clube inglês não fazia ideia que o Carlos Miguel estava apostando muito alto quando decidiu sair do Brasil para ir jogar na Inglaterra. Afinal, ele saiu daqui jogando no Corinthians, na condição de titular, com muita gente apostando que esse cara ia ficar anos no Corinthians, jogando muita bola, ia fazer o nome dele por aqui. Ele era um cara que em pouco tempo ganhou a torcida do Corinthians, que passou a pedir a saída do Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, do time titular, para que o Carlos Miguel ganhasse chances. O Carlos Miguel assumiu a posição de titular no Corinthians e passou a pegar um absurdo, e por um vacilo da diretoria, o jogador tinha uma situação contratual bem frágil, com uma multa rescisória de apenas 4 milhões de euros. Pode até parecer muita coisa para um goleiro reserva, mas para um goleiro titular do Corinthians com 25 anos, 2,4 metros de altura e vivendo uma fase espetacular, aí a coisa muda completamente de figura. O torcedor do Nottingham Forest não tem nada a ver com isso, nem quer saber dessa história. Só viu chegar mais um reforço no clube, um brasileiro, jovem, com baita potencial, e cara, pra eles era ótimo. Pouco importa se o Carlos Miguel deixou um gigante no Corinthians pra ir jogar num clube mediano da Inglaterra. E se você pensar pelo lado do jogador, por que é que você negaria? Eu sei que jogar no Corinthians é um baita privilégio, mas a gente tá falando da possibilidade do cara jogar na Premier League, chegar na Inglaterra e ser titular e enfrentar os melhores jogadores do mundo. Eu particularmente não trocaria, tá? Mas é porque eu sou de uma outra geração, tenho uma outra cabeça. De maneira nenhuma eu deixaria o Corinthians, meu irmão, o Corinthians sendo titular para ir jogar num clube na Inglaterra, sabe? Por mais que eu seja São Paulino, de maneira nenhuma, o Corinthians, Nottingham Forest. Mas é pra se entender também que esse era o sonho dele. E o Corinthians que ele deixou não era o Corinthians que terminou o ano voando com Memphis Depay e o Yuri Alberto metendo gol, não. O Corinthians de junho era assombroso. O time tava mal, a diretoria bagunçada, e ele via a possibilidade de realizar um grande sonho na carreira dele, cara: jogar no futebol europeu, na Premier League. Ele não pensou duas vezes e assinou o contrato. Aliás, talvez até tenha pensado duas vezes. Só que o futebol é maluco, meu irmão. Ele deixou o Corinthians na expectativa de chegar no Nottingham Forest e ser o camisa 1, titular, goleiro absoluto no clube. Mas não foi bem assim. O belga Mats Sels, que é frequentemente convocado para sua seleção, é titular absoluto no Nottingham Forest e tá fechando o gol. O cara tá pegando muito e não tem a menor condição do treinador fazer qualquer alteração na equipe, porque o Nottingham tá vivendo uma fase sensacional. O time é a grande surpresa dessa temporada, é o terceiro colocado na Premier League, e olha que as últimas temporadas o clube brigou contra o rebaixamento, velho. Parece que foi só o Carlos Miguel chegar que o time virou a chave.
chave e passou a viver uma nova realidade. E aí eu não sei dizer se isso é sorte ou azar. A sorte deve ser pelo lado de que ele tá num time que tá bem, porque sair do Brasil de titular no Corinthians pra brigar contra o rebaixamento na Inglaterra, aí seria ridículo, né? Mas o azar mesmo vem do fato de que o goleiro não entra em campo há 4 meses. Ele simplesmente passou a pegar banco direto, virou reserva absoluto. A última vez que ele jogou pelo clube foi no dia 28 de agosto na Copa da Liga Inglesa. Aliás, foi o único jogo dele e ele acabou sofrendo um gol com 18 segundos e depois disso não recebeu mais nenhuma outra chance no clube. É claro que ainda é muito cedo, é a primeira temporada dele na Inglaterra, o belga que é titular vive uma fase brilhante, então precisa ter paciência que o Carlos Miguel vai jogar, mas não agora. E não é porque ele não jogou até agora que ele é um fracasso ou que ele não vai dar certo na Inglaterra, não é isso. Ele é um cara muito novo, velho, 25 anos, tem muita chance ainda de dar a volta por cima, vai ter tempo pra ele jogar e conseguir se firmar, fazer a história dele no futebol inglês. É claro que vai ter muito torcedor corintiano secando, dizendo que é praga de corintiano e que ele não vai conseguir jogar lá porque ele foi ingrato com o Corinthians e tá zicado. E tá tudo bem acreditar nisso também, mas eu acho que é uma questão de tempo pra ele receber mais chances. Agora eu não sei se ele vai ser titular absoluto, porque o Mats Hummels também é um goleiro novo, tem 32 anos e tá vivendo uma fase muito boa. E apesar de falar tudo isso, eu sei que o Carlos Miguel é um goleiro muito jovem, mas ele precisa jogar, velho. Goleiro precisa jogar, porque goleiro que acostuma ficar no banco acaba se tornando um goleiro pro banco mesmo. Goleiro que não joga perde a confiança da torcida e também a confiança em si mesmo. Ele passou 3 anos na reserva do Cássio e quando ele assumiu a titularidade no Corinthians, resolveu trocar de clube. O azar que ele deu é que ele acabou trocando e nessa troca foi de novo pro banco de reservas. Não dá pra ele continuar e passar mais 3 anos na reserva do goleiro belga, independente da fase do jogador. Se fosse pra apostar, eu acho que na próxima temporada, com o Nottingham Forest jogando competições internacionais, já que o clube tá bem e deve se classificar ou pra Champions League ou pra Europa League, ele deve então ter um calendário mais cheio e o Carlos Miguel vai receber mais chances. E aí ele vai ter que mostrar potencial pra brigar pela posição no Nottingham ou ir pra um outro clube no futebol europeu. O Carlos Miguel é um goleiro muito bom, cara, um goleiro com potencial pra seleção brasileira, e a gente não confia muito nos nossos goleiros hoje, né? Então, pô, não tem como apostar contra um cara que tem tanto potencial e pode ajudar, quem sabe um dia, até na conquista do Hexa. Na pior das hipóteses, esse cara daqui 3 anos vai estar de volta no futebol brasileiro jogando por um grande clube por aqui e ainda vai estar com 28 anos de idade, que pra goleiro é uma idade muito boa. Olha, pode não ter sido a melhor decisão dele de deixar o Corinthians e ir jogar na Inglaterra, mas é um cara que resolveu viver o sonho dele e agora é ver como ele vai resolver o BO que ele mesmo se meteu. Mas e você? Acha que o Carlos Miguel é um bom goleiro? Acha que ele vai conseguir se firmar na Inglaterra? E eu também quero saber, se a decisão fosse sua, ser titular num clube gigante no Brasil ou reserva num mediano na Europa? O que você prefere? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, ganhando a mesma coisa, viu? Deixa aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!